A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou hoje a morte de um homem de 21 anos no ciclone que atingiu a região, elevando para 7 o número de mortos. O fenômeno climático é considerado um dos mais fortes já registrados no Brasil. Chegou ao nível 3 em uma escala que vai até 5. Além dos mortos, o tornado de Rio Bonito destruiu 90% da cidade e teve ventos acima de 300 km por hora. Neste fim de semana, o governador do estado, Ratinho Júnior, falou sobre o principal objetivo neste momento, que é a recuperação das regiões atingidas. Lamentavelmente, nós tivemos aqui um tornado de nível 3, que há décadas não acontecia esse registro no estado do Paraná. Agora nós entramos com um outro momento, que é o momento da limpeza da cidade. Hoje, Ratinho Júnior afirmou que presos estão sendo utilizados para ajudar na reconstrução da cidade. Nós também com o DEPEN, nós estamos lá com 30 detentos que estão chegando hoje para fazer com o programa Mãos Amigas, que vai fazer a limpeza das escolas, tirar os entulhos das escolas, para que a gente possa já começar também a retomada da construção ou reconstrução das escolas, para ter o menor prejuízo para os nossos alunos, para as nossas crianças. Creche, escolas, a paz da cidade foi totalmente destruída, e o ginásio de esporte também, que nós estamos organizando já para nos próximos dias fazer a contratação disso através da estrutura da Secretaria das Cidades. Situação realmente muito difícil, né, gente? E para a gente entender melhor o que aconteceu, nós convidamos a meteorologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Mariana Pallotta. Para começar, o que exatamente caracteriza um tornado e o que diferencia um tornado F3 de um F2, por exemplo, como os que ocorreram no Paraná? Muito boa noite e já muito obrigado por participar aqui do Jornal com a gente. Boa noite, André. Agradeço o convite. O tornado, ele é um fenômeno meteorológico que se forma de uma tempestade muito severa. Uma tempestade severa, ela se origina de uma nuvem muito profunda. Então, você tem contrastes de temperatura entre o solo e o topo da atmosfera muito grandes. Os ventos, eles variam muito no nível, assim, né, desde do solo até o alto da atmosfera, e isso faz com que crie uma rotação dos ventos. E esses ventos são muito intensos. Então, isso que forma o tornado. O que passou ali no Paraná era uma linha de instabilidade bastante severa, com bastante severidade associada, então muitos raios, muito potencial para a formação de tornado mesmo, e ele é um fenômeno que se forma de maneira muito local, então ele tem uma capacidade de destruição muito grande por causa desses ventos muito intensos que se formam muito rápido e muito concentrado em um ponto. Olá, Mariana. Desculpa, André. Desculpa. Claro. Posso perguntar, André? Fica à vontade, desculpa, entrei na sua frente aqui. Não, imagina, desculpa. Boa noite, Mariana, Luciene aqui de Brasília. Eu queria abordar, na verdade, que a gente vê fenômenos naturais terminando em desastres, ocorrendo quase que anualmente, especialmente em regiões, em cidades da região sul do país, ali nos 3 estados da região sul, e a gente está em um momento de discussão de efeitos climáticos na COP30, que acontece em Belém. Há alguma forma da gente pensar em soluções, em ações que possam minimizar os efeitos dessas tragédias, diminuir o impacto que elas têm, porque é isso, né? A gente vê a ocorrência delas, enchentes, ciclones, tornados, atingindo com muita frequência até essa parte do país. Há alguma forma de discussão, seja em nível global, nesses eventos, como é o caso da COP30, de discussão de estratégias, de metas que possam ser cumpridas, que possam em algum momento, não em curto prazo, mas a longo prazo, até minimizar esses efeitos desses desastres? Boa noite, Luciene. Então, especificamente sobre o tornado, a gente ainda não tem uma relação muito certa de que eles estão realmente aumentando por causa das mudanças climáticas. O que a gente tem como resultado das mudanças climáticas, eu digo, pelo aquecimento do planeta nos últimos anos, porque isso de fato acontece, né? Tem acontecido nos últimos anos aí, ano após ano a gente tem recordes de temperatura no planeta, e isso daí a atmosfera responde de uma maneira de jogando para os extremos, digamos assim, né? Então, uma maneira dela
compensar esse calor extra que a gente está tendo é jogar para os extremos. Extremos de calor, extremos de frio, grandes tempestades. No caso dos tornados, na ciência, ainda na meteorologia, a gente ainda não tem uma relação muito clara a respeito disso, da relação, né, entre uma maior ocorrência de tornados e que isso seja decorrência das mudanças climáticas. Aqui no Brasil, a gente tem alguma ocorrência muito pontual de tornados. Temos uma área específica ali, a região oeste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Elas são áreas que são propícias à ocorrência de tornados em determinadas épocas do ano. E no caso, agora, como foi no final de semana, a gente tinha realmente uma condição de severidade que propiciava a formação de um tornado, como de fato aconteceu. Então, não é um fenômeno comum e não tem, assim, uma certa recorrência. A gente não tem observado um certo aumento. O que a gente tem é que registros um pouco melhores, coisas que a gente não tinha anos atrás, né? Então, a gente tem mais câmeras, a gente tem mais municípios, a gente tem mais pessoas vivendo em áreas que anteriormente eram remotas, então dá um pouco essa impressão de que tem ocorrido mais. Mas quando a gente vai olhar para os dados mesmo ali, debruçar sobre aquilo ali, essa relação ainda não é muito clara. Agora, Mariana, no que diz respeito à previsão desse tipo de fenômeno natural, é impressão minha ou de uns tempos para cá tem ficado realmente mais difícil de fazer esse tipo de previsão? Para o caso específico do tornado, é realmente muito difícil fazer previsão. Ele é um fenômeno de baixíssima previsibilidade, ele se forma em questão de hora a minutos. Só com um sistema muito integrado de radares e de dados que sejam coletados em loco que você consegue emitir um alerta para um tornado. Isso acontece com um pouco mais de precisão nos Estados Unidos, que eles têm bastante ocorrência de tornados e tem um sistema muito bem montado para fazer esse tipo de alerta, mas emitir um alerta de tornados requer que a população também seja educada para poder responder a esse alerta. Então, aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa capacidade e mesmo em lugares onde você tem essa cultura e essa instrumentação toda que seja capaz de prever, ainda assim é muito difícil. Um alerta de tornado ele é emitido com minutos de antecedência e também tem uma grande carga de alarme falso, né? Então, porque a gente só consegue saber onde vai se formar o tornado com minutos de antecedência e muitas vezes ele não vai atingir a cidade ou vai atingir uma área que não estava sendo prevista. Então, realmente é um fenômeno de baixíssima previsibilidade. É muito difícil de se prever tornados. Agora, pois é, como você já falou um pouco, eu gostaria de te perguntar em relação ao tanto que esse tipo de fenômeno pode estar ali relacionado às mudanças climáticas. A relação é direta mesmo ou isso é um ponto isolado? No caso, é um ponto isolado. Olhando aí os registros dos últimos tornados aqui no Brasil, a gente tem registros de tornado significativo em 2015, então são 10 anos atrás. Os outros tornados que a gente tem algum registro são tornados menos intensos, com menos impactos, que ocorreram, que causaram menos destruição. Eu acho que eu não cheguei a deixar um pouco claro, porque o tornado ele é classificado naquelas escalas entre F1 e F5, pelo nível de destruição, né? Então, quanto maior a destruição, maior os ventos, né, relacionados, porque não é possível de medir esses ventos enquanto o tornado ocorre, tamanho, força do fenômeno. E então, esse tornado, ele pode ser classificado ainda, né? A gente ainda, de novo, as análises são preliminares, mas ele deve ser um dos mais intensos aí dos últimos anos. E o do anterior, com mais intensidade, aconteceu também numa região um pouco próxima ali, que é Xanxerê, em Santa Catarina, que causou menos óbitos, foram 2 óbitos, mas foram mais de 2.000 casas destruídas também em escala ali em F2, F3. Então, são 10 anos de diferença, a gente não vê ali um aumento muito grande da ocorrência. Algumas ocorrências pontuais, mas que não causaram o impacto que causou esse tornado que aconteceu ali em Rio Bonito do Iguaçu. Agora, existem outras regiões do país que estão sujeitas a esse tipo de fenômeno, assim, ou só ali mais na região mesmo? Na região oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, é uma área que concentra ali mais ou menos 70% dos tornados ocorridos aqui no Brasil são catalogados ali nessa região, uma região bastante propícia. E aqui também em São Paulo, a gente tem ali na região central de São Paulo, Campinas, Indaiatuba, a gente tem alguns registros de tornado também, mas ali já
a gente mistura um pouco com umas tempestades severas, com tornado, porque a gente não consegue ver o tornado, né? É muito difícil de você conseguir fotografar um tornado numa área que não seja 100% plana. Então a gente mede pela destruição, mas pode ser que seja um tornado, pode ser que seja uma microexplosão, que é um outro fenômeno meteorológico que também causa bastante destruição, muito concentrada num ponto, então fica ali uma mescla. A maioria dos tornados ocorre realmente na região oeste da região sul, os 3 estados da região sul, e a gente tem ali algumas ocorrências muito pontuais no interior de São Paulo, mas não é uma região assim mais propícia, a região sul realmente se destaca. Agora, Mariana, qual que é o tipo de alerta necessário nesse caso? A gente viu, você falou que isso é formado em questão de minutos ali, o aviso. A gente sabe que no Japão, por exemplo, os alertas, existem sirenes pelas cidades, né? Eles ficam o tempo inteiro atentos, eles fazem treinamento. O que é preciso modificar? A gente tendo um tornado desse, com essa possibilidade, inclusive você disse que é um caso isolado, mas com a questão da mudança, as mudanças climáticas, isso pode voltar a acontecer de forma isolada, mas também provocado pela alteração na temperatura. Que tipo de protocolo deve ser adotado e o que as pessoas devem fazer em regiões assim que são mais propícias a esse tipo de fenômeno da meteorologia? Quanto à ocorrência de tornado especificamente, eu acho que o mais importante é educar a população e se ter um protocolo para como agir em situações desse tipo, porque como o fenômeno se forma em questão de minutos, dependendo do jeito que você dá esse alerta, se você não tiver um plano de evacuação ou de proteção, né, efetivo, os danos à população podem ser piores do que se você não tivesse alertado. As pessoas podem sair correndo, tentar sair da cidade, e isso não é efetivo. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Então teria que, talvez, os órgãos oficiais dos estados que normalmente tem esse problema com tornados, teriam que se debruçar sobre isso, verificar planos de contingência. Então, falar para a população, viu que a tempestade está muito severa, os ventos estão muito intensos, não saiam de casa, se protejam debaixo de mesas, atrás de portas. Tem todo um protocolo que pode ser seguido nesse tipo, mas isso é necessário que a população seja educada, seja informada disso, quais são os riscos e como ela pode se proteger. Porque só falar que vai ter um alerta de tornado, é até possível você conseguir se prever com alguns minutos de antecedência, mas dependendo de como esse alerta for dado, o dano pode ser muito pior. Muitíssimo obrigado por participar com a gente aqui, Mariana Pallotta, que é meteorologista. Obrigado pela sua presença e esperamos contar com ela de novo, com você de novo aqui com a gente. Muito obrigada. Boa noite, André.